Boa noite a todos. Quem é a primeira vez? Não? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Você também? Seja bem-vindo. Acho que a gente não tem recados. Não. A gente está sempre pedindo para que as pessoas que chegam na casa tragam algum alimento, que a gente está com uma baixa bem grande de alimento e a gente não está conseguindo formar as cestas básicas para entregar para as famílias cadastradas. Se puderem, o pessoal de casa também, que estiver nos assistindo, tiver condições de nos ajudar com as cestas básicas, a gente agradece muito. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, além de quem somos, né, da onde a gente veio, mais no sentido de que se a gente não se conhece, com certeza não há reforma íntima. Para que a gente faça a reforma íntima, a gente tem que se conhecer primeiro. Tá? Então eu vou explanar sobre isso. Tá? Mas antes, então, a gente vai fazer uma oração para iniciarmos os trabalhos dessa noite, com muita gratidão por toda a ajuda que tem vindo ao planeta diariamente a nos socorrer. Que sejamos gratos, porque não fazemos ideia de quanto somos auxiliados. Que o planeta Terra possa, juntamente com toda a sua humanidade, auxiliar esses espíritos abnegados que se encontram no planeta, auxiliar com pensamentos positivos, auxiliar se conhecendo para que tornamos o planeta mais leve, que os nossos pensamentos fluam de uma maneira harmoniosa, tanto em relação a nós, quanto em relação ao próximo. O próximo são todos, é a comunidade, é a humanidade. Que possamos olhar para Jesus, modelo e guia, que veio ao planeta e trouxe para todos nós a linguagem do amor. Esse amor universal, esse compartilhamento. Que Deus possa nos ajudar nesse processo de transição planetária, para que a gente possa receber esses eflúvios de muita luz. Que assim seja. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um texto de um médico chamado Américo Marx Canhoto, tá? Ele é um médico de família há 30 anos, educador, né? E várias coisas que ele tem, fitoterapeuta, florais, homeopata. E ele tem um texto muito bonito e eu vou explanar em cima de texto. Vou ler o texto e vamos conversar sobre ele, que é muito grandioso. Talvez passe um pouquinho do tempo, mas vale muito a pena esse texto, tá? Ser entendido. Talvez, se a gente ler ele na íntegra, a gente não entenda, mas a gente vai aqui fazer uma reflexão sobre ele, tá? Então, ele já começa falando, se não nos conhecermos, não há reforma íntima. Então, o primeiro tópico é nos conhecer. Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a minha tarefa? Qual a minha missão? Esse é o objetivo de todo ser humano. Então, a maioria das pessoas perguntam a nós e aos tarefeiros da casa, quando vem aqui, eu queria saber qual é a minha missão. Mas todo mundo acha que a missão sempre está ligada à mediunidade. E não é. E não é. A mediunidade é só uma ferramenta. Todos nós que temos esse contato com o mundo espiritual e que estamos no processo da reforma íntima, podemos sim fazer a nossa parte. Aí ele fala assim, ó, quando Sócrates, um dos precursores da mensagem de Jesus, nos recomendou o conhecimento de nós mesmos, talvez não imaginasse o alcance atual da proposta. Jesus deixou claro quem somos nós e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir nosso objetivo maior, que é o quê? A plenitude do amor. Nos tornarmos pessoas virtuosas, vencermos as nossas próprias tendências, conseguirmos olhar para o nosso lado sombra sem julgar, mas com o intuito de modificar, de reformar, de
auxiliar-nos no processo e na caminhada. A doutrina dos espíritos, tão bem formatada por Kardec no Pentateuco, e depois complementada por vários outros espíritos, né? Que trouxeram Emmanuel, André Luiz, Divaldo, Chico Xavier, né? Nos trouxe as notícias a respeito de onde nos localizaremos e como viveremos no mundo espiritual. Então, basta a gente estudar essa codificação que a gente vai saber para onde a gente vai, de onde a gente veio, qual o nosso caminho aqui na Terra. Esse é o propósito da doutrina espírita, é nós estudarmos esses caminhos para que a gente traga esperança. É a esperança, porque um ser humano que não tem essa conexão com o mundo espiritual, ele não tem esperança em nada. A esperança dele é tudo que é externo. Então, é de ter uma bela casa, de ter um maravilhoso carro, de ter joias, de ter isso, ter. Né? Nunca pense em ser uma pessoa melhor, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa indulgente, empata. Né? Então, é nesse sentido que a doutrina espírita traz para a nossa consciência o que deve realmente nós, quanto espíritos, colocarmos nossas forças. O resto tudo flui. Tudo flui quando nós olhamos para nós e entendemos que nós somos espíritos, estamos temporariamente nesse corpo material, mas que todo esse universo foi feito para que nós nos capacitamos, nós nos tornemos pessoas mais prósperas e melhores, abundantes. Abundante. Nós podemos ser abundantes. Mas a abundância não é algo fora, tem que iniciar dentro. Porque quando é como se tu se tornasse uma bola de luz, tu irradia aquilo para fora. E quando tu te irradia, tu atrai tudo que é luz. E quando nós estamos trevas, né, negros, absortos dentro dos nossos próprios pensamentos, a gente não atrai a abundância. Então, nós somos seres em constante evolução. Então, hoje estamos assim, amanhã estaremos diferente. Basta a gente querer também, né? A caminhada é nós que damos o ritmo a ela, né? A gente pode nos auto-sabotar e dizer que o ritmo vai ser mais devagar, eu vou só começar nas conquistas externas. A gente pode fazer os dois juntos. Porque as conquistas externas são algo que me auxilia nesse processo que eu estou na matéria. Mas as conquistas da alma, eu não perco nenhuma. As conquistas da alma são aquelas conquistas que vão me dar o endereço certo no mundo espiritual de onde eu estarei. Conforme mais eu evoluir, mais eu tenho conhecimento, eu estarei num lugar melhor. Então, aquela pessoa que viveu a vida inteira no mundo material, viveu exclusivamente para o mundo material. Quando ela chegar no mundo espiritual, o que ela vai ter? Se ela não fez uma conquista moral, se ela não conseguiu trilhar nada que leva em direção a Deus, dificilmente ela vai estar bem. Dificilmente. E aí, claro, nós, seres humanos que não temos esse conhecimento, somos hipócritas às vezes, a dizer, não, deve estar com Deus. Né? Provavelmente não está. Provavelmente estará em lugares difíceis. E cabe a nós, como espíritas, orar por essas pessoas, auxiliá-las através do pensamento, na oração, né? Nos pedidos ao mundo espiritual para que oriente, já que quanto ele esteve aqui encarnado, ele não conseguiu ver essa coexistência do mundo espiritual com o mundo material, que, gente, é junto, tá tudo aqui. Não existe lá e aqui, é aqui. Nós estamos mergulhados no fluido. Nós estamos lado a lado com os nossos amores que já se foram em espíritos, está tudo aqui. Então, quando eu entendo que eu preciso vivenciar o mundo espiritual, que eu preciso vivenciar meu espírito, que eu preciso expandir meu espírito para que a minha percepção consiga captar o externo. Mas quanto mais materializado eu estou, menos eu me conecto com o mundo espiritual. Quanto mais apegado eu sou, menos eu vou ter essa percepção de que eu estou sendo auxiliada.
que as coisas não acontecem por acaso, que tudo tem um propósito de ser. Ninguém aqui está sozinho, mas isso é um processo. É a tal da reforma íntima que eu tenho que fazer. Então, na empreitada do progresso, é preciso responder algumas questões básicas que o Espiritismo quase elucida com simplicidade e precisão. Quem somos nós? Uma vez a gente definindo que a gente é espíritos, a gente já está nos definindo espíritos. A gente não está dizendo que a gente é um amontoado de carne. Isso é o nosso corpo que carrega o meu espírito. Nós somos um espírito em evolução. Nós somos espíritos imperfeitos ainda, diante da caminhada que ainda a gente tem que trilhar. Nós ainda possuímos, todos nós, os sentimentos ruins ainda, em pequenas proporções, mas sim. Se alguém te humilha, tu já fica chateado. Se alguém te magoa, tu fica chateado. Se alguém é agressivo, tu fica chateado. Aquele que é pleno não fica chateado, porque compreende que o problema está no outro que te magoou e não em você. Mas a gente recebe todas essas influências do externo e aí a gente acaba se conectando com essas vibrações baixas, né? E às vezes a gente passa semanas assim, se conectando na energia do outro. Porque o outro me deseja, o problema é dele. Mas eu sei que é difícil. Eu estou falando aqui, mas eu sei que é difícil. Então, uma vez definido que somos espíritos eternos, filhos do mesmo Pai, luz da mesma luz e sujeitos à mesma lei, direitos e obrigações. Aqui eu sempre tenho que botar um ponto de vírgula. Nós vamos levar umas 3 horas, eu acho, para fazer palestra. Aqui eu tenho que botar um ponto e vírgula. Por quê? Porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Nenhum de nós tem uma tarjinha na cabeça de privilegiado. E muitas das vezes nós queremos ter privilégios. Por quê? Porque eu sou oradora da casa espírita, porque eu sou dirigente, porque eu me dedico só à caridade, eu não posso passar por situações difíceis. Pode sim, minha querida, pode sim. Porque são essas situações difíceis que te faz progredir. Que te faz ver que tu tá no caminho errado, que tu tem que olhar para o mundo externo para que ele reflita como um espelho o que você é, né? E eu achei muito interessante essa frase, até deixei bem grifada aqui, ele falou, somos hoje o que fizemos ontem. E nós somos nossa própria continuidade. Nós somos nossa continuidade. Nós já viemos lá atrás e estamos continuando a caminhada. Hoje eu estou, Luciane, eu estou continuando uma essência que veio antes de mim e que trilhou um pedaço por mim. E aí eu continuo mais um pedaço, tudo dentro da individualidade, pelo amor de Deus, né? Somos um único espírito que retornamos várias vezes à matéria e cada vez que eu retorno, eu dou uma caminhada. Vem outros desafios, outras pessoas que eu trilho e que eu entro em contato e eu vejo o meu problema no outro, porque Jesus faz isso. Ele traz os anjos, talvez a gente até fala anjos negros, né? Que vêm junto conosco nessa caminhada para que a gente observe coisas que nosso ego não deixa a gente ver. Os nossos próprios defeitos vêm espelhados no outro, geralmente a família. Porque na família eles não têm essa máscara, né? De, eu não vou poder dizer porque ele vai se magoar. A família fala mesmo, né? Se tiver que falar, vai falar. Né? Então, quando um familiar seu falar algo de você, lembre-se, espelho. Talvez ele seja usado pelo mundo espiritual para te dizer como você é e o que você tem que mudar. Então, o esperto aprende de janela. O esperto vai anotar, vai dizer, não, realmente eu sou assim, eu estou no processo de mudança, né? Eu compreendo, vai lá, anota ainda o que precisa ser mudado. Faz. No final eu vou dar umas dicas que o autor fala de como a gente tem que fazer para fazer esse processo de reforma íntima. Então, eu tenho que dar uma olhada, né, e tal. Não negar, não negue, né? Averigue.
Se realmente o que ele está falando não é verdade, tudo certo. Mas antes, dê o princípio da dúvida. Porque o nosso ego vai mascarar esse defeito. Para que a gente não veja. Para que a gente não veja. Observe nisso. Então, é o momento em que a gente olha o outro como um espelho de mim mesmo. Tá? Uma coisa que o Espiritismo fala é que estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, segundo o nosso desejo e esforço. Ou seja, isso é maravilhoso também. Eu só faço alguma coisa? Eu só faço. Ele parou e olhou para esse aqui. Eu só faço movimentos para que eu progrida através do meu esforço. Ou seja, eu não posso fazer com que a minha mãe progrida. Eu não posso fazer com que o meu filho progrida. Eu só posso fazer com que eu progrida. Então, por isso que ele está dizendo, é um esforço do nosso desejo, é o meu desejo progredir. Eu posso até desejar que o meu filho progrida. E isso eu estou impulsionando ele, né? Através da minha força mental de que eu posso tentar fazer com que ele faça esse movimento. Mas vai chegar um limite que é ele, é com ele, é no momento dele. No momento dele, né? Então, toda essa felicidade, essa perfeição progressiva, ela sempre tem que estar em concordância com as leis de trabalho, amor e justiça. Então, não tem como eu fugir da lei do amor. Cada vez que eu fujo da lei do amor, como se eu me encapsulasse e não conseguisse progredir. Eu tenho que ir no sentido da lei do amor. Tudo que eu posso resolver na vida tem que ser com amor. Porque se não for para resolver com amor, não faça. Porque às vezes é débitos que eu vou contraindo, né? E amor, justiça, né? E a lei do trabalho. Não tem como a gente progredir sem trabalhar, né? Tanto no físico quanto na parte de caridade. Então, reconhecido que a gente é espíritos imperfeitos, enviados perante nós mesmos e os outros, e que somos doentes e insanos. Ele fala bem isso no texto, que eu achei muito interessante. E somos mesmo, né? Nós temos que buscar essa cura através da reforma íntima. Não existe outro processo. Não existe outro processo de cura senão pela reforma íntima. A dor e a doença, ela chega na minha vida para me dizer algo. O corpo fala. Ouça o seu corpo. Esse autor fala, que ele é médico, que é o processo da reforma íntima. O teu corpo fala. Um exemplo por exemplo, eu tenho dor na coluna. Eu tenho que olhar para isso, porque a coluna é o centro para o teu corpo estar de pé. Se não é a coluna, eu vou andar assim, eu vou andar de cadeira de roda. Então, a coluna mostra aquela pessoa que é inflexível. Aquela pessoa que não quer mudar. Que tem que ser tudo do jeito dela. Então, essa pessoa com dor na coluna é um exemplo só, tá, gente? E daí depois cada um pode pesquisar aí que tem no corpo todo, né? É um exemplo de que toda reforma íntima começa por dentro, tá? Buscando se conhecer, é o autoconhecimento. É difícil, porque às vezes a gente fica, né? Mesmo nessa atualidade que a gente se encontra, não há pessoas, há pessoas mais desconhecidas para nós do que nós mesmos. Então, às vezes a gente conhece mais o outro do que a gente. A gente conhece o outro pelo olhar. A gente conhece o outro por uma forma de se mover. A gente conhece mais o outro do que nós. E a gente tem que primeiro se conhecer, se amar. Às vezes a gente ama mais o outro do que a gente. Como eu vou dar amor ao outro se eu não tenho nem por mim? Então, por isso que essa palestra é direcionada à reforma íntima. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que fazer por mim. Porque depois que eu faço por mim, eu, pelo exemplo, arrasto os outros. Eu não tenho como fazer que o seu Jaime faça alguma coisa. Eu tenho que mostrar para ele fazendo. Eu estou fazendo o que é possível. E aí, o exemplo vai arrastar o filho, o marido, né?
Então, assim, quem tem dificuldade de vir para casa espírita porque o marido não quer, porque fulano não quer, porque, cara, vai ter que fazer esse movimento, até que, pelo exemplo, a pessoa vai se melhorando e aí vai se entendendo que é bom. Isso é bom, né? Aí as pessoas perguntam, qual a minha tarefa da vida? Né? Isso eu falei no início, né? Todos nós temos um projeto de vida. Física, consciente ou não. Todos nós. Ninguém veio para a Terra a passeio. Ponto. Ninguém veio para a Terra a passeio. Eu sinto muito aquela pessoa que está buscando sempre fora adrenalina e festa e não conseguem parar porque não consegue se olhar. Então não podem ficar sozinho, porque se ficar sozinho vai ter que se olhar. Então as pessoas estão o tempo todo, dorme, quando acorda já tem alguém, ou vai para uma festa, ou vai para lá, ou vai para cá, e não conseguem ficar na sua própria companhia. Isso é fuga, fogem dessa reforma que nós estamos falando aqui. Que essa reforma, ela vai ter que vir na solitude. Quando eu estou comigo. Os outros vão nos ajudar a identificar o que eu preciso mudar. Né? É na labuta, é no dia a dia, nas dificuldades. E nesse quesito, quando André Luiz fala que qual é a minha tarefa de vida? Isso. André Luiz fala sobre isso quando ele fala, todos nós, conscientes ou não, temos sim um projeto de vida, todos nós. Para alguns, a reencarnação foi compulsória, baseada pela lei da causa e efeito, com ajustes feitos por espíritos que coordenavam esse projeto de vida. Então, muitos que não têm condições de escolher suas provas. Por quê? Porque nem sequer se conhecem. Tem espíritos que não sabem nem quem são. O que eu preciso mudar? Porque para eles não precisam mudar nada. Né? Então, existe uma reencarnação compulsória, meio que obrigatória. E nessa reencarnação compulsória, os espíritos amigos, benevolentes, né, espíritos de alta potestade, planejam, diante das dificuldades daquele espírito, o que ele precisa vivenciar. Então, tem muitos espíritos aqui na Terra que não gostariam de estar. E estão aqui compulsoriamente. Esse é um deles, né? Agora, outros de nós já participamos ativamente. Né? Muitos participaram ativamente do projeto da sua vida. Isso está no livro Os Missionários da Luz, de André Luiz. Então, identificar e definir a tarefa da vida não é tão fácil. Não é tão fácil, porque muitas coisas externas nos desviam da nossa tarefa. Muitas coisas que é mais opulentas nessa época, que é mais paixões, que é mais gostoso talvez, né? Hoje, em vez de a gente estar aqui 7h30 da noite, a gente está num barzinho, comendo uma batatinha frita, conversando com os amigos, escutando uma música. É muito mais agradável no ponto de vista material, né? Agora, nós que fizemos esse sacrifício de sair nas nossas casas para estar numa casa espírita, eu falo sacrifício, para mim não é, mas para muitas pessoas é, né? Precisa ter um sacrifício para poder fazer um movimento, né? Quando você já faz esse movimento sempre, tipo, eu posso dar o exemplo meu, eu já faço esse sacrifício há muitos anos, então para mim se tornou hábito. Então todo sacrifício um dia vai se tornar hábito. E quando se tornar hábito vai ser fácil, vai sentir leveza, vai se sentir muito bem quando você faz esse movimento. E quando você não faz, você vai sentir falta, né? Então a gente tem que se observar. Nesse relato aqui desse médico, ele fala o tempo todo em observação. Observe-se, estude todos os acontecimentos na sua atual existência. Você vai ter uma visão muito clara de quem você é e qual é a sua missão. Mas assim, estude-se sem máscara. Não deixe o ego te ditar e te colocar numa posição confortável. Porque o ego vai te colocar numa posição confortável. Eu sou maravilhosa, iluminada, nada. Eu sou a pessoa melhor do planeta. Não. Tira o ego, tira a máscara, te analise como um espírito que você já sabe que é errante, imperfeito,
né? Cheio de sentimentos negativos. Todos nós, né? Então não vamos ser hipócritas, né? Porque com hipocrisia não é fácil. Uma vez aqui na nossa casa, o guia perguntou para todos os participantes, cada um dissesse os seus piores defeitos. Teve pessoas que falou um defeito. Às vezes sou um pouco teimoso. Teimoso todo mundo é. Então é muito pouco. Um espírito que é só um pouquinho teimoso já era para estar num planeta feliz. Não, vamos ser realistas. Nós somos invejosos, orgulhosos, egoístas, às vezes avarentos, imperfeitos. Tudo isso nós somos, ok? Então, não vamos esconder, né? Então, ali era a máscara do ego falando, eu sou um pouco teimoso às vezes. Não. Né? Quando ele me perguntou, eu fiz uma lista de uns 15 ainda, porque eu esqueci alguns, ok? Então, todo mundo tem defeitos. E é ali que eu tenho que identificar também, claro, muitas qualidades. Mas eu estou aqui falando da reforma íntima. Quando eu falo da reforma íntima, é o que eu ainda preciso mudar. Né? O que eu já tenho conquistado já está ali para me ajudar nessa caminhada, né? Então, para a gente identificar essas dificuldades a serem transpostas, além das íntimas decorrentes da própria evolução, como preguiça de todos os tipos, pouca maturidade psicológica, agressividade excessiva, ego exacerbado, entre outras, há os impedimentos externos que eu falei aqui. Muito impedimentos externos que a gente também tem que avaliar, né? O sistema de educação em andamento, que leva à formação de múltiplas personalidades. A vida de competição que a gente tem hoje, né? E seus valores egoístas, aquele que chega primeiro, aquele que conquista primeiro, né? Que nos deixa sem tempo para olhar para nós mesmos, que eu estou sempre me comparando com o outro. Eu estou sempre me comparando com aquele e esqueço de olhar para mim, né? Estamos sempre, então, vigiando aquele em quem eu quero alcançar, na ânsia de ultrapassá-los. Ok? Cuidado com esses impedimentos externos. Boa parte das crenças religiosas que iludem a respeito do que aguarda após a morte, né? Muitas crenças religiosas, onde a gente depara com situações que é perturbadora, que em vez de auxiliar aqueles irmãos, acaba controlando. Então, cuidado, né? E tem várias outras, né? Que ele cita aqui, que a gente pode, que nos dificultam, né? Acompanhar, né? Então, a reforma interior apenas começa de fato a se tornar edificante quando alinhamos a existência ao conhecimento de quem somos e que porque cada um de nós veio para a Terra. Então, a gente já saiu na frente, porque a gente sabe quem a gente é, a gente sabe para onde a gente vai e a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. Mas não quer dizer que eu sei aonde eu vou, quem eu sou e o que eu veio fazer aqui, que eu deixo de ter todos os meus sentimentos negativos, né? Eu ainda tenho as minhas vicissitudes. Então eu tenho que cuidar. A reforma íntima é a gente olhar, anotar, marcar e o que eu quero mudar, né? Então, para descobrir quem somos, basta apenas a vontade e a humildade. Tá, é importante. A vontade para te proporcionar e te impulsionar para o objetivo. E a humildade por quê? Porque você vai receber recados das outras pessoas de quem você é. E eu tenho que ser humilde o suficiente para dizer, realmente, eu sou assim. Realmente, eu preciso mudar. Realmente, eu vou ver o que eu posso fazer para me tornar melhor. Então, é difícil, porque daí o orgulho, né, não deixa você receber do outro algo que você que seria de grande valia para o teu progresso espiritual. Né? Então, por orgulho de a pessoa me dizer algo que eu sou, eu entro num colapso e acabo dizendo, não, isso é coisa da tua cabeça, eu não sou assim, eu não sou assado, não sou... Né? E acaba não sendo humilde. Então, por isso que ele disse, para a gente iniciar esse processo, eu preciso ser humilde.
Eu preciso ser humilde. Então, a humildade é importantíssimo, né? Daí ele fala: somos tal e qual uma estação de rádio ou de TV, 24 horas por dia, ao dia espalhamos ao universo quem somos. Cada pensamento, cada sentimento e atitude tem um padrão vibratório específico. Irradiamos e recebemos de volta lei do retorno e da sintonia. Quando estamos em desarmonia, gente, quando a gente está em desarmonia, o que recebemos de volta tem o nome de dor, sofrimento. Pena, castigo, daí vai depender da sorte, azar, destino, Deus quis assim, ou deixou de querer. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós emanamos e recebemos de volta a sintonia do nosso pensamento e do nosso desejo. Não é azar, não é sorte, não é que Deus quis assim. Não. É lei do retorno. Eu emano, eu recebo. Eu sempre falo aqui nas palestras, nos estudos que a gente tem na casa, que o universo não conhece o outro. O que sai de você, volta a você. Tudo que sai dos meus pensamentos, da minha fala, das minhas atitudes, vai reverberar em mim. Então, muito cuidado o que eu estou emanando para o universo. Daí ele dá uns exemplos que eu achei muito interessante. Ele fala assim, para o impaciente, que se acha o dono do mundo, demora complicações. Está sempre rodeado de pessoas mais lerdas. Quando próximo de algum, sua simples presença trava-lhes o raciocínio. Então, pode ver. Aquele impaciente está sempre rodeado de pessoa lerda, para mostrar para ele que ele precisa ter compaixão, né? O orgulhoso recebe a ajuda das humilhações, uma após a outra, vindas de pessoas, situações e acontecimentos, para ele entender que o orgulho não vai levar ele ao crescimento. Para o avarento, o melhor remédio são as perdas. Todo avarento leva golpe. Todo avarento perde dinheiro e não sabe como, aplica errado. Por quê? Para mostrar que o dinheiro é energia e que o dinheiro precisa circular. O ciumento, para curar-se, não abre mão de todo tipo de traição, até que entenda que não é dono de nada e de ninguém, além de sua própria vida e destino. O ciúmes é uma doença, então ele não é dono de ninguém. Né? Ou com tendência a mágoas, recebe coices até das Madres Teresas da vida. Isso pra mim foi ótimo. Os com tendência a mágoa, aquele mimizento, magoados, tudo se magoa. Se não avisa, se magoa, se não olha para ele, se magoa, se não abraça, se magoa por tudo. Aí vai entrar um monte de Madre Teresa da vida, até elas vão magoar ele, porque a mágoa eu escolho. Né? Enfim, para cada um de nossos distúrbios de caráter, a vida possui um remédio específico. Daí eu trouxe um texto, eu vou finalizar com esse texto, ou quem sabe outra hora, porque esse texto desse médico aqui é enorme, eu peguei só uns pedaços e fiz uma adaptação, né? Mas, para fechar, eu vou trazer para vocês um texto que eu escutei em áudio na academia, de um livro que se chama Busca e Acharás. Me impactou muito. De Chico, que diz o seguinte, escutem esse vídeo. Calamidade e provações. André Luiz, o homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia a nitroglicerina, em cuja conjunção desapontou a dinamite.
Porque vocês não acreditam que isso é ideia do homem, né? Tudo vem do mundo espiritual, mas nunca na forma lesiva. Sempre para o progresso. Tudo que vem de inspiração é para o progresso, mas o homem perturbado, doente, manipulador, usa essas intuições para uso próprio, para destruir. Então ele está dizendo aqui, né? Através do mundo espiritual, o homem pediu para abrir recursos de estradas, rochas, o dinamite. E foi então, a nível espiritual, intuído o dinamite, tá? A comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou ela a bomba destruidora de existências humanas. O homem pediu veículos que lhes fizesse vencer o espaço, ganhando tempo e amparo divino, oferecendo-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e de transporte. De novo, não foi o homem que fez o avião. Okay? Esta intuição veio do mundo espiritual. Então, a Terra é uma cópia bem rarefeita, bem mal feita do mundo espiritual. Ok? Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitaram as leis de trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates nos princípios da causa e efeito. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e eterna bondade através da ciência. Lhe concedeu o telégrafo, o rádio, o televisor, o celular, o WhatsApp, né? O e-mail, o Instagram, né? Aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação de discórdia e guerra. O homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina, lhe enviou os anestésicos. Favo, recendo-lhe o tratamento e o reequilíbrio no campo orgânico. Ao lado dessas concessões, porém, não faltaram aqueles que transformaram os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. O homem pediu a desintegração atômica, no intuito de senhorar mais força, a fim de comandar o progresso, e a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre, até que essa conquista seja respeitada fora de qualquer apelo à destruição. Como é fácil observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução no mundo não correram, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. É a verdade, né? Então, nós estamos o tempo inteiro pedindo para Deus que nos ajude. A gente está com dor, Deus, por favor, me ajude. A gente está com falta de dinheiro, Deus, por favor, me ajude. E o que a gente faz para ajudar Ele? Porque nós aqui somos anjos de Deus, que fomos colocados aqui na Terra para auxiliar. Mas a gente só faz pedir. Então, esse texto me impactou muito, porque olha tudo que eles estão fazendo pelo progresso da Terra. E muitas cabeças pensantes aqui usam tudo, essa inteligência, essa evolução que a gente está tendo para coisas ruins. Para coisas ruins. Eu vou só fazer o finzinho aqui para nós. Tem muita coisa, é muito bonito esse texto. Então, o conhecimento de nós mesmos deve ser um trabalho bem humorado. Por que ele fala isso? Porque se a gente se culpar, não vai ser bom. Eu sou orgulhosa. Eu ainda sou orgulhosa. Né?
Porque se eu disser, eu sou orgulhosa, e pá, eu preciso deixar de ser orgulhosa, não vai ser assim que tu vai deixar de ser orgulhosa. Então tem que ser um conhecimento de nós, ele tem que ser leve, um trabalho humorado. Eu ainda não venci essa prova, mas eu estou tentando todos os dias. E quando eu digo que eu estou tentando, Deus vai me mandando sempre situações para que eu possa vencer. Então tem que ser alegre, devemos nos sentir felizes quando a gente consegue fazer alguma coisa boa. E quando a gente não consegue, ter compaixão da gente mesmo, né? Sem conhecimento de nós mesmos, não há reforma íntima. Sem diagnóstico preciso e correio, não há cura. Correio a gente não viu aqui, mas é essa troca, né? O correio não deixa de ser a troca. Ela me fala, ai Lu, eu achei que tu podia ser um pouquinho diferente aí quando tu fala comigo. É o correio, né? Então a pessoa está te dizendo, ela está te mostrando que você precisa mudar em algum quesito, tá? Daí ele fala, então, sem diagnóstico preciso e correio não há cura. A cura não será milagrosa. As recaídas são inevitáveis, né? Eu não tenho como me curar de tudo de uma forma plena e sempre. De vez em quando, a gente não pode esquecer a nossa condição. Nós estamos num planeta de prova e expiação, aonde as paixões terrenas nos arrastam. É muito custoso algumas coisas, né? Então, não vamos nos prejudicar, nos culpando que a gente não consegue, né? De vez em quando vai dar uma recaída. Aí eu não quero mais ser agressivo, eu não quero mais ter ira. Ok. Então eu botei isso como um planejamento da minha vida. Eu não vou mais. Quando ocorrer uma situação, eu vou respirar e não vou ser impulsiva. Ok? Beleza. Eu botei esse propósito para mim, mas nem sempre eu vou conseguir. Depende de pessoas que entram na minha vida que talvez eu tenha um pouco mais de liberdade, eu não vou conseguir. Mas daí Deus vai me dar outro caminho, outras pessoas para que eu consiga tornar um hábito, ser bondosa. Tornar um hábito mesmo. Porque é hábito que a gente tem que adquirir, né? Então a cura não é milagrosa. Somos seres ainda com pouca consciência a respeito de quem somos, nós e o que fazemos aqui. Mas reagimos a situações externas do que agimos de forma proativa. Inevitável é que nos surpreendemos a pensar, sentir como antes do esforço da mudança. Isso é muito interessante. Por quê? Porque depois que a gente faz a mudança, é como se tivesse ligado uma campainha na nossa cabeça. A gente bota o propósito de fazer a mudança, quando vem aquela situação de novo, aquilo faz assim, perdi de novo o bonde. Vou esperar o próximo, porque sempre vai ter o próximo, né? Eu não consegui fazer conforme o meu propósito, ser um pouco mais, não ser tão agressiva, ser um pouco mais bondosa, ter um pouco mais de compaixão, ser um pouco mais indulgente. Eu não consegui. Mas Deus, que é todo soberano e nos ama, vai dar uma nova oportunidade para que a gente possa de novo ser provado naquele quesito, né? Então, o que fazer? Ele termina, que eu achei muito bonitinho. O que fazer? Recomeçar, recomeçar e recomeçar. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. A gente foi 45 minutos, eu não dei nem 1% da palestra, né? Mas eu acho que deu para a gente refletir um pouquinho sobre o texto, né? Texto muito bom. Se vocês quiserem, depois eu posso dar o nome do texto, vocês leem ele na íntegra, né? Porque eu fiz umas adaptações, falei muito aí, então não consegui falar o texto inteiro. Mas eu acho que essas elucidações trazem uma abertura de consciência para a gente, uma reflexão, né? Então era isso que eu tinha para dizer para hoje. Vamos fazer uma oração e depois a gente terá os passos de tratamento, bioenergia e passe, tá bom? Vamos fazer um Pai Nosso para todo mundo fazer junto e emanar essa energia para o planeta Terra. As pessoas de casa também podem colocar do lado da sua cabeceira, onde está uma água, que os espíritos vão fluidificar e depois para tomar e ter uma cura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, glória a Deus. Eu vou deixar uma frase para vocês levarem para casa, que me sopraram aqui. Deus é bom o tempo todo.